Aqui está a representação do sistema nervoso, do tecido nervoso, né, que é um tecido de comunicação, né, que é capaz de receber, interpretar e também responder seus estímulos. As células que existem no tecido nervoso, elas são altamente especializadas no processo de informação. E também tem os neurônios que transmitem os impulsos nervosos e as células da glia que atuam junto, né, com os neurônios. Quando a gente fala do tecido nervoso, ele tem por função as comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo. Então, tipo assim, tudo acontece de forma muito rápida, através dos neurônios. O sistema nervoso ele acaba por receber estímulos e meio que é, pega as mensagens, ele traz as mensagens para ele mesmo e cria a resposta. E quando a gente fala das células nervosas, que é o que está apresentando aqui nessa mini maquete, que tem aqui tipos de neurônios com dendritos, axônios, e aqui essa representação aqui do meio se chama oligodendrócito, e essa aqui da ponta se chama astrócito. Isso daqui são os axônios. E também aqui o que liga isso é a bainha de mielina, entendeu? É, e os neurônios, eles transmitem as informações através de mediadores químicos, que são os neurotransmissores. E fazendo uma correção, eu falei que isso aqui era o axônio e esse aqui que era a bainha. É o contrário. Essa é a bainha e esse aqui é o axônio. O axônio é o que liga as bainhas. E também tem três regiões na maioria dos neurônios. São elas o corpo celular, o axônio, que é isso aqui que está ligando, e os dendritos, que são meio que essas perninhas. E podem ser vários e classificados de dois tipos: segunda forma e segunda função. Quando se fala de segunda forma, são os neurônios multipolares, bipolares e unipolares. E quando se fala segunda função, são os neurônios sensitivos, motores e integrados. Falando das características do tecido nervoso, tem um sistema nervoso central, né, que é formado pelo encéfalo, que fica dentro da caixa craniana, e pela medula espinhal, no cérebro e cerebelo, que compõem o encéfalo, e os corpos dos neurônios. E os corpos celulares dos neurônios se concentram na região mais externa, que é o córtex, formando a substância, né, cinzenta. E também tem os prolongamentos, que são os axônios, que formam a região mais interna, chamada de substância branca. O tecido epitelial ele é formado por células que são intimamente unidas, né? Ou seja, ela tem junções intracelulares, que são proteínas integrais da própria membrana da célula. Com isso, ela tem algumas funções de suas características. A principal função do tecido epitelial é proteger, ou seja, revestir a superfície externa do corpo. Revestindo a superfície externa do corpo, vai proteger vai proteger o nosso corpo, né, de algumas substâncias externas, né? Que no caso vai revestir os nossos órgãos, as cavidades corporais internas dos nossos órgãos. Algumas funções do tecido epitelial são funções que apresentam proteção e revestimento, que no caso é na nossa pele, secreção, que no caso essa secreção vai ser no nosso estômago, secreção e absorção, que é no intestino, hipermeabilização, que é na bexiga urinária, e as pequenas uniões dessas células fazem do tecido epitelial, como eu havia dito no início, uma barreira contra alguns agentes, né? Que no caso esses agentes são invasores, são agentes que causam perda de líquidos corporais. Nós temos características do tecido epitelial que são as seguintes:
células muito próximas, com pouco material extracelular entre elas, né, que vai ser localizado esse material extracelular. Células bem unidas, que no caso essas células vão ser bem organizadas. Elas não possuem o suprimento nervoso, não possuem vasos, né, ou seja, ela é avascular. Ela tem alta capacidade de renovação, que no caso é a mitose, e a regeneração. Além disso, ela também tem a nutrição e oxigenação por difusão, que no caso que é feita pela lâmina basal. Nós temos dois tipos de tecido epitelial, que ele tem revestimento, ele é de revestimento e glandular. Porém, pode haver células com função secretora no epitélio de revestimento. Essas são as duas células, né? Que nós temos o tecido epitelial de revestimento e temos também o tecido epitelial glandular. Tecido epitelial de revestimento. Eles são epitélios que são constituídos por uma camada de célula com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, que são substâncias entre as células, e também tem pouco vasos entre elas. Todo o epitélio está situado em uma malha glicoproteica denominada lâmina basal, que tem função de promover troca de nutrientes entre os tecidos epiteliais, tecido conjuntivo e adjacente. Com as camadas celulares, os epitélios podem ser classificados em epitélio simples, epitélio estratificado e epitélio pseudo-estratificado. O epitélio simples, eles são formados por uma única camada de célula. Já o epitélio estratificado, ele possui mais de uma camada de célula. E o epitélio pseudo-estratificado, eles são formados por uma única camada de célula, mas possui células de outras com alturas diferentes. Ele dá uma impressão de ser estratificado. O tecido epitelial da pele humana, ele apresenta células bastante unidas, sendo estes presentes no epitélio estratificado. Porque isso por conta da função da pele, que é evitar a entrada de corpos estranhos no organismo, para não entrar nenhum tipo de problema para a gente. Ele age também como uma espécie de barreira protetora, e além de proteger contra atritos, raios solares e produtos químicos também. Já o tecido epitelial, ele cobre os órgãos. O que cobre os órgãos, ele é simples, pois o tecido ele não pode ser tão espesso assim devido à necessidade de trocar substâncias. O epitélio ele também o epitélio também são classificados quanto à fórmula das células, que tem o epitélio pavimentoso, o epitélio cúbico, o epitélio prismático e o epitélio de transição. O epitélio pavimentoso ele possui células achatadas. O cúbico, as células apresentam formato em cúbico, como já diz o nome. O prismático, as células são alongadas e formam em forma de coluna. E o epitélio de transição, a forma original das células é cúbica, mas elas ficam achatadas devido ao estiramento provocado pela dilatação do órgão. O tecido epitelial glandular, ele possui as células do tecido epitelial glandular e possui as mesmas características do epitélio de revestimento. No entanto, quer dizer que, ao contrário delas, elas raramente são encontradas em camadas. Suas células são muito unidas e geralmente dispostas em uma única camada, em uma camada só. Os epitélios glandulares, eles são tecidos com função secretora, de secretar substâncias, e que constituem os órgãos especializados, chamados glândulas, que são as glândulas. As células epiteliais secretoras são capazes de sintetizar a molécula e, por conta disso, a partir de moléculas percursoras menores, ela pode também ou modificá-las. As células de secreção também podem estar isoladas entre as células do epitélio e de revestimento, ou também elas podem formar esse epitélio.
Por exemplo, o revestimento de cavidade do estômago e da parte do aparelho respiratório. O tecido muscular ele tem como função a locomoção, dentre outros movimentos. Como principal característica, tem a excitabilidade, que é provocar um estímulo, a contratilidade, que é a contração, né? A extensabilidade, que é até onde seu músculo consegue chegar, né? Com a extensão do seu braço, por exemplo. E a elasticidade, que é até onde que vai. Eles apresentam 40% da massa corporal, porém nos animais, ou na maioria deles, é mais abundante. As células do tecido muscular, elas são alongadas e recebem o nome de fibras musculares, onde são ricas nas proteínas de actina e miosina. Quando estuda tecido muscular, elas vão receber uma denominação diferente, onde a célula vai ser fibra muscular, membrana plasmática vai ser o sarcolema, o retículo endoplasmático liso vai ser o retículo sarcoplasmático e o citoplasma vai ser o sarcoplasma. Como funções, como eu disse, tem a movimentação do corpo, a produção de calor, estabilização e postura e regulação do volume dos órgãos, onde o tecido muscular ele é classificado como estriado esquelético, estriado cardíaco, liso ou não estriado, onde cada um é formado por fibras musculares que possuem características morfológicas e cada um com suas particularidades. No tecido muscular estriado esquelético, deve a sua localização esse nome, porque ele está ligado ao esqueleto. Cada fibra muscular, ela contém várias miofibras, que são filamentos de proteína, que são, como eu disse, a actina, a miosina, e aí já entra outras. Quando é organizado esses elementos, pode-se observar estriações transversais ou microscópio de luz, o que denominou seu nome de estriado ao tecido. As fibras musculares estriadas esqueléticas, elas são como longos cilindros e tem comprimento do músculo maior. São multiceladas, ou seja, que situam na periferia da fibra junto à membrana celular. Fibra muscular e a contração. A contração da fibra muscular ela permite a locomoção da gente, né? Os movimentos do corpo, qualquer tipo de movimento que a gente pode ter. A fibra muscular ela se contrai devido ao encurtamento das miofibrilas, os filamentos citoplasmáticos ricos em proteína, actina, miosina e dispostos ao longo do comprimento. Esse filamento ele pode ser observado no microscópio óptico. Nele também pode ser observada a presença de estriações transversais para a alternância de faixas claras, que é a banda 1, o miofilamento de actina, e de faixas escuras também, que é a banda A, o miofilamento de miosina. Essa estrutura se dá o nome de sarcômero, que representa a unidade facional de contração muscular. Uma célula muscular ela tem entre dezenas e centenas de sarcômeros arranjados em uma miofibrila. Miofibrila. Cada sarcômero é delimitado por dois discos transversais, chamados de linha Z. De forma resumida, a contração muscular refere-se ao deslizamento da actina sobre a miosina, e isso porque a actina e a miosina elas formam fiamentos organizados que permitem o deslizamento de uns sobre os outros, encurtando as miofibrilas e levando à contração muscular. No citoplasma da fibra muscular é possível encontrar diversas mitocôndrias que garantem a energia necessária para a contração muscular dos grânulos de glicogênio. As fibras musculares também elas são mantidas devido ao tecido conjuntivo, e esse tecido ele permite que a força da contração, que ela é gerada por cada fibra individualmente,
atue no músculo inteiro. Além disso, o tecido conjuntivo ele nutre e oxigena as células musculares e transmite a força gerada na contração dos tecidos vizinhos para todos os músculos, todas as células vizinhas. O tecido muscular estriado cardíaco, ele é o principal tecido do coração e esse tecido ele possui contração involuntária, vigorosa e rítmica, que ela permite a contração do coração sem que ele pare de bater, vamos dizer assim. Ele é constituído por células alongadas e ramificadas, dotadas de um núcleo ou dois núcleos centrais na célula. Ele apresenta estrias transversais, seguindo um padrão organizado de filamentos de uma actina e miosina. Só que eles não se agrupam em... As miofibrilas, elas diferenciam do tecido muscular estriado esquelético por suas estriações serem mais curtas e não tão evidentes assim, não se mostram mais. As fibras cardíacas, elas são envolvidas por um envoltório de filamentos de proteínas, que é chamado de endomísio. E também não há o perimísio e nem o epimísio. As células elas estão unidas entre si através de suas extremidades por estruturas especializadas, que são os discos intercalares. Essa junção ela permite a adesão e as fibras, a passagem de íons ou pequenas moléculas de uma célula ou outra, que quase metade do volume da célula é ocupado por mitocôndria, o que refere à dependência de metabolismo aeróbico e a necessidade contínua de ATP, a necessidade contínua de energia. O tecido conjuntivo ele preenche os espaços entre as células e os seus capilares sanguíneos, que oferecem oxigênio e nutriente. Assim, os batimentos cardíacos eles são controlados por um conjunto de células musculares cardíacas, que elas são modificadas, denominando marca-passo cardíaco, ou o nó sinotrial. A cada segundo, um sinal elétrico se propaga pela musculatura cardíaca, gerando a contração. Por isso que a contração ela é involuntária. O tecido muscular liso ou não estriado, sua principal característica é a ausência de estriações, claro. Presentes nos órgãos viscerais, que é estômago, bexiga, útero, ductos de glândulas e paredes dos vasos sanguíneos. E ela constitui a parede de muitos órgãos, sendo responsável por movimentos internos como movimento de alimentação através do tubo digestivo, que é chamado de parentaltismo, se não me engano. Parestaltismo. Esse tecido ele possui contrações voluntárias e lentas, assim como o coração. Só que as células unicelulares alongadas, com extremidades afiadas, e ao contrário do tecido estriado esquelético cardíaco, o tecido muscular liso ele não apresenta estriações. Isso porque os filamentos de actina e miosina não se organizam num padrão regular apresentado por células estriadas. As células estão unidas por meio de junções do tipo gap e de zonas de oclusão. O tecido muscular liso ele não é encontrado nem no perimísio e nem no epimísio. No tecido ósseo, como ele pode focar aqui, vai ser o canal de Havers. Isso aqui vai ser o canal de Volkmann. Esse aqui vai ser as lacunas contendo osteócitos. Isso aqui vai ser as lâmelas. Isso bem aqui vai ser os canalículos. Essa parede bem aqui, que como você pode ver, ela vai ser o ósteon. Aqui, como você pode ver, vai ser essa linha aqui vai ser periósteo, e aqui em cima essa paredezinha aqui, essa vai ser o ósteo, que é a unidade estrutural do osso compactado. E esse aqui
dentro aqui, ó, você pode ver. Aqui em cima vai ser o compactado e aqui vai ser o esponjoso, o tecido esponjoso. O tecido ósseo, ele de forma geral, ele é um dos órgãos mais importantes no organismo humano, que ele possui várias funções, como por exemplo a sustentação do corpo e seus componentes músculo-esquelético. De tecidos moles, protege os órgãos vitais, aloja a medula óssea, reserva íons e compostos orgânicos. E ele tem uma importância que ele carrega o cálcio e o fosfato. O tecido ósseo ele é um tipo especializado de tecido conjuntivo. A mineralização da matriz proporciona dureza ao tecido, sendo a matriz colágena, ela concede a certa flexibilidade. Graças a essa flexibilidade, as estruturas são demasiadamente dinâmicas, crescem, remodelam e mantêm sua atividade durante toda a vida do organismo. Suas células são o osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos são vistos no interior da matriz óssea, ocupam as lacunas na qual partem canalículos. Os osteóblatos são células que reduzem a parte orgânica, colágeno tipo 2, glicosaminoglicano, e os osteoclastos são móveis, predominantes, multinucleadas e amplamente ramificadas. As ramificações são muito irregulares, com forma e espessuras diferentes. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado, Tia K.